Olá, galera, beleza? Bom, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aqui à videoaula. Hoje nós vamos terminar o roteiro número 4 e vamos já dar início, vamos até ali mais ou menos na metade do roteiro número 5. No roteiro número 5 vamos falar sobre empregador, certo? Eu vou enviar esse roteiro para vocês. Provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, vocês já devem ter recebido o roteiro, ok? E então, considerando que a gente já teve a nossa primeira experiência, nosso primeiro vídeo até o tópico 2.3 do roteirinho 4, é dali que eu vou começar, beleza? Mas antes de começar o tópico 2.3, nós já temos condição de responder as duas perguntas do nosso roteiro, lá no iniciozinho do roteirinho da aula 4. Vamos lá falar dessas perguntas? Já adianto para vocês, são perguntas de concurso da magistratura, para vocês verem que realmente a matéria que a gente está tendo dentro de sala de aula é uma matéria que é bem interessante, cai bastante em concursos e, ao mesmo tempo, são as questões que eu considero um pouco mais inteligentes. A OAB tem feito algumas bastante inteligentes recentemente, embora fáceis, as da magistratura costumam ser um pouco mais difíceis. Então, vou falar com vocês aqui sobre essas duas questões. Vamos lá. Número 1. No que concerne a caracterização da relação de emprego, a CLT traz os requisitos dispostos nos artigos 2º e 3º. Aí vocês se lembram, né? Chope ou chope. Né? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade. Que se tem por diversos dos requisitos para a relação de trabalho. Ponte alternativa que contenha uma hipótese em virtude de seu regime legal de relação de emprego. Quer dizer, a ideia da questão, na minha opinião, inclusive, é até um pouco mal formulada, porque ela fala uma hipótese, né? E vocês vão ver que cada questão tem mais de uma hipótese, e algumas tem uma que é e uma que não é empregado. Então, que poderia ser, na verdade, empregado, e então tem uma hipótese em mais de uma das questões. O que ele quer como correto mesmo é a questão que tenha um número de hipóteses que todas podem ser emprego. Basicamente é isso. Vamos lá. A letra A. Empreitada e estágio. Empreitada, por mais que na regra a empreitada seja realizada mediante contrato de trabalhador autônomo, às vezes até mesmo eventual, dependendo da empreitada, neste caso aqui, a empreitada como nós estamos analisando possibilidade, ela é possível sim de ser realizada mediante relação empregatícia. Não tem problema nenhum você contratar um engenheiro e pedreiros e auxiliares de pedreiro para fazer uma empreitada para vocês como empregados. Não tem problema nenhum, certo? Então, empreitada poderia ser o gabarito. Agora, estágio, não. Como nós falamos em sala de aula, estágio não é emprego. Estágio é estudo prático, beleza? Então, letra A a gente descarta porque estágio não é emprego. Ele quer uma alternativa em que todas possam ser emprego. Letra B. Transporte autônomo. Olha a palavra. Se é autônomo, não é subordinado. Se não é subordinado, não pode ser emprego. Certo? Letra B a gente pode descartar de cara. O atleta de futebol, ele pode, né, na maioria das vezes, inclusive, ele vai ser empregado sim. Tá? Mas o transporte autônomo faz essa questão estar equivocada. Uma curiosidade, né? O atleta de futebol ele tem uma lei exclusiva, específica, né? Os desportistas, né? Eles têm leis trabalhistas específicas, certo? Mas podem sim ser empregados. Letra C. Músico profissional. Os artistas também, pessoal, podem ser empregados sem problema. Então, o músico profissional pode ser empregado sem nenhum tipo de... Não quer dizer que todos sejam, mas podem ser. A gente pode ter uma banda que contrate pessoas para trabalharem de forma fixa, com os 4 requisitos da relação de emprego. Né? Um backing vocal, uma pessoa que vai fazer uma guitarra rítmica, sei lá. Você pode contratar assim como empregado, sem problema nenhum. Prestação diária de serviços em casa de família. Quando a gente vê o nome diária, a gente assusta, né? Que a gente pensa, não, peraí, diária, diarista, então não é empregado. Mas... a princípio, eu não descartaria a letra C de cara, porque a prestação diária, ele não falou quantos dias, né? Se for mais de 2 dias, a gente já pode aceitar a hipótese de ter uma relação de emprego doméstico.
Então, prestação diária de serviços em casa de família pode vir a ser um emprego? Pode. Né? Músico profissional pode ser emprego? Pode. A princípio, eu consideraria a letra C como gabarito da questão. Mas o interessante é a gente ver o resto para a gente confirmar se é isso mesmo. Letra D, representação comercial. Eu comentei isso em sala com vocês, até quando a gente falou de parassubordinação. A representação comercial, ela jamais será emprego. Tá? Se ela for feita corretamente, dentro dos padrões da lei de representação comercial, ela não é emprego. Então, a letra D não poderia ser. Né? E se a gente olhar o segundo, piorou, né? Jornalista freelance. O que é o freelance? É aquele eventual, aquele que aparece de vez em quando, só em alguns momentos, em certos eventos. Esse camarada não vai ser empregado também. Então, a letra D, nenhum dos dois pode ser emprego. A gente descarta de cara. A letra E, médico de cooperativa. Gente, médico de cooperativa, normalmente, ele é cooperado, ele não é empregado. Não quer dizer que não possa haver um médico empregado de uma cooperativa. Então, não é que eu vou descartar por causa disso. Mas agora, quando eu olho eletricista autônomo, se ele é autônomo, ele não tem subordinação. Obviamente, não pode ser empregado, certo? Então, a única realmente que há a possibilidade de ter relações de emprego é a alternativa C e realmente é o nosso gabarito. Ok? A número 2 ela é bem mais difícil, bem mais complicada. Ela fala de prescrição, mas ela aprofunda ainda mais do que a gente já falou na aula. Eu trago essa número 2 para vocês até como uma forma de dar um aprofundamentozinho na questão da prescrição. Não sei se vocês lembram, mas a gente viu que interrompe-se a prescrição mediante ajuizamento de reclamação trabalhista. É isso que está escrito no artigo 11 da CLT, que a gente já viu, né? Aqueles dois artiguinhos lá, 11 e 11A, os parágrafos deles. Então, a interrupção da prescrição trabalhista, hoje ela só se dá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista. Se vocês olharem a questão, ela é anterior à reforma. Mesmo assim, a reclamação trabalhista sempre foi causa de interrupção, até porque ajuizamento de ação é causa de interrupção do Código Civil também. E antes da reforma, né, vamos recordar, a interrupção também acontecia nas formas do Código Civil. Só depois da reforma que passa a ser somente pelo ajuizamento. Né? Mas o ajuizamento sempre foi causa interruptiva. Com base nisso, a gente pode ir para a questão. José foi admitido em 21 de janeiro de 2010 como motorista da empresa Andaluz Ltda, tendo lá trabalhado até o dia 3 de março de 2013, quando foi dispensado sem justa causa. Então a primeira pergunta que a gente faz com prescrição é: continua no emprego? Neste caso aqui, não. Então ele saiu quando? 3 de março de 2013. Tem que ajuizar a ação até quando? Até 3 de março de 2015, ok? Ele em 3 de fevereiro de 2015, ou seja, faltando um mês para perder, né, a sua pretensão, para ele perder aí o tempo de prescrição bienal, faltando um mês, o sindicato dele, ele foi lá no sindicato, relatou a situação que tinha acontecido com ele, e o sindicato dele ajuiza no dia 20 de fevereiro de 2015 a ação trabalhista. Tá? Então prestem atenção, dia 3 de 3 de 2013 ele tinha que ajuizar até 3 de 3 de 2015. Em 3 de 2 de 2015 ele procura o sindicato e o sindicato ajuiza em 20 de 2 de 2015, ou seja, dentro do prazo bienal, ok? Então, não tem problema nenhum. Ah, professor, mas então ele ajuizou em 20 de 2 de 2015. Ele poderia cobrar até 20 de 2 de 2010? Exatamente. Né? Do ajuizamento a gente conta 5 anos para trás. Mas não é isso que a questão quer dizer, quer saber. Né? Só para a gente fazer um raciocínio mesmo. Então, em 20 de fevereiro, o sindicato ajuiza a ação trabalhista, mas olha que curioso, em nome próprio, ou seja, o sindicato não ajuizou a ação em nome do José, em nome próprio. Tá? A fim de pleitear horas extras e diferenças salariais para o José. Tá? A gente vai ver em processo de trabalho que o sindicato ele tem sim a legitimidade para ajuizar ações em nome próprio para proteger a categoria dos trabalhadores. Tá? Existe até uma discussão se seria possível o sindicato fazer isso para defender interesses individuais heterogêneos, né? O consenso é que o sindicato ele pode ajuizar ação em nome próprio para defesa de interesses individuais homogêneos, coletivos, até mesmo difuso. Tem quem, acho que se eu não me engano, a maioria da jurisprudência hoje entende que o sindicato pode sim ajuizar a ação. Agora, quando se trata de interesse individual heterogêneo, existe uma discussão muito grande, né, de que o sindicato, muitos inclusive pensam que o sindicato nesse caso não tem legitimidade.
tá? E é exatamente isso que a questão vem trazer para a gente. Em 20 de 2 de 2015, ele é juiz em nome próprio e a ré arguiu a ilegitimidade passiva do sindicato, sob o argumento de que a autor... Na verdade, aqui está até errado o exercício, né? O certo seria falar ilegitimidade ativa, já que o sindicato está juizando. Mas, enfim, vamos continuar. Sob argumento... Deve ser um erro material da questão. Mas vamos lá. Sob o argumento de a parte autora estar pleiteando direito individual heterogêneo, que é aquela discussão que eu acabei de comentar. O juiz acolheu a preliminar e extinguiu o processo sem apreciação do mérito. O sindicato não recorreu e a sentença transitou em julgado em 2 de junho de 2015. No dia 3 de junho, José ajuizou a ação individual, ou seja, um dia depois, com os mesmos pedidos, mas dessa vez a ré suscitou a prescrição bienal. Olha o que a ré pensou. Ela pensou o seguinte: se ele saiu em 3 de março de 2013, a ação dele tinha que ser até 3 de março de 2015. Ele está entrando em 3 de junho de 2015, então tem prescrição bienal. Essa foi a defesa da ré. Qual o problema nisso tudo? Ajuizou a ação, interrompe a prescrição. Mas, professor, quem ajuizou a ação não foi ele, foi o sindicato em nome próprio. Por isso que eu falei que essa questão é um pouco mais profunda. Para responder essa questão, você teria que ter feito uma pesquisa e ter achado a orientação jurisprudencial número 359 do TST e a súmula 268 do TST. A súmula 268 nem precisava tanto, porque ela é uma súmula de 2003, mas que recebeu uma nova redação em 2003, na verdade, mas que, se a gente olhar direitinho pelo artigo 11 da CLT, já dá para ver que ela realmente fala a mesma coisa que o artigo 11. A grande questão mesmo é a orientação número 359 do TST, da SDI 1. Olha só o que fala. A ação movida por sindicato, na qualidade de substituto processual, ou seja, este caso, né, ele ajuizou em nome próprio, interrompe a prescrição, ainda que tenha sido considerado parte ilegítima, que é exatamente o caso da questão. Então, o que você poderia ficar na dúvida não é se ajuizamento de ação interrompe prescrição. Isso você já deveria saber. Agora, o que você poderia ficar na dúvida é, mas espera aí, o sindicato fez nome próprio, mesmo assim interrompe? Sim, interrompe. Mesmo que ele tenha sido declarado aí como parte legítima, interrompe. E se interrompe, vamos lembrar lá das aulas de direito civil, interrupção de prescrição faz com que a prescrição comece a contar de novo do zero. Ou seja, a partir do momento que transitou em julgado aqui, em 2 de junho de 2015, eu tenho mais 2 anos. Eu posso ajuizar a ação agora até 2 de junho de 2017. Porque a prescrição bienal, que antes estava quase acabando, foi interrompida. E quando interrompe, não é igual suspender. Suspender para de onde estava, depois que passou a suspensão, começa só para contar o restante. Interrupção não. Interrupção pega de onde estava, interrompe, ou seja, exclui tudo e começa a contar tudo do zero. Ou seja, se interrompeu mediante o ajuizamento da ação, né, e durante a ação inteira, obviamente, não teve inércia, a gente começa a contar a partir do trânsito em julgado, que seria 2 de junho de 2015, que é quando a gente poderia perceber a nova inércia, e aí a partir de 2 de junho de 2015, ele teria até 2 de junho de 2017 para ajuizar a ação. Tá? Então, como ele ajuizou em 3 de junho, ou seja, um dia depois, obviamente que não tem prescrição nesse caso. Daí a gente pode olhar as alternativas. Letra A, acolher a prescrição, não. Letra B, acolher a prescrição, não. Letra C, rejeitar a prescrição, sim. Haja visto o decurso de tempo entre a data de admissão e o ajuizamento da ação individual, não tem nada a ver, né? Letra C, rejeitar a prescrição bienal. Haja visto o decurso de tempo entre a data de admissão e ajuizamento. Também não tem nada a ver. Admissão é demissão, né? Que teria alguma coisa a ver. Então vamos para a letra E. Rejeitar a prescrição bienal, uma vez que o ajuizamento da ação pelo sindicato interrompeu o prazo prescricional. Perfeito, é a letra E. Beleza? Então, feito esse adendozinho, esse à parte, né? No vídeo de hoje, vamos terminar esse roteirinho falando aqui contando para vocês quem são, né, os avulsos e falando sobre os servidores públicos, que é uma coisa que vocês costumam ter muita dúvida, né? Então vamos começar aqui falando um pouquinho dos avulsos. Quem é o trabalhador avulso? Trabalhador avulso, pessoal, vamos dizer que a maioria dos exemplos que a gente vai pegar de trabalhador avulso, a gente vai encontrar no serviço portuário, nos portos.
né? Porto de Santos, Porto Tubarão, Porto de Vila Velha, terminal ali de Vila Velha, né? Estou falando de porto mesmo, de onde vem navio, atraca, faz comércio com o exterior por meio de navio, certo? Então, nesses portos, nessa orla marítima, a gente tem trabalhadores que vão ficar ali no porto para fazer o atracamento, para fazer o desembarque desses navios, para carregar essas mercadorias que chegam ao Brasil, certo? E aí você tem pessoas ali que vão fazer esse trabalho de estiva, que é essa questão do estacionamento do navio ali, arrumadores, amarradores, carregadores, que são pessoas que vão ajudar, os conferentes que vão conferir mercadoria, são várias as profissões ali de trabalhadores que trabalham nessa orla marítima para fazer funcionar esse comércio por meio dos portos brasileiros, tá? E aí o que acontece? Nesse porto vão atracar navios das mais diversas origens, dos mais diversos países, né? Então vai atracar um navio chinês, depois vai atracar um navio holandês, um alemão, qualquer país que o Brasil faça comércio tem chance de chegar um navio desse país ali no porto. Então o que acontece? Esses trabalhadores, né, não estou dizendo que eles são pessoas que não têm muita qualificação do ponto de vista acadêmico, não. Muitos têm, inclusive. Muitos são formados, graduados, outros não. Mas a grande questão é que para trabalhar ali eles não precisam saber falar todas as línguas, né, de todos os países que fazem comércio com o porto. Por quê? Porque nesses portos, né, quando o porto ele é da União, como era a Vale antes de ser privatizada, né, como era o Porto de Tubarão antes de ser privatizado, como é a Codesa, agora está rolando uma privatização lá na Codesa também, ali em Vitória. Mas enfim, os portos da União, que pertencem à União, que são geridos pela União, esses portos eles têm um órgão gestor que foi criado por uma lei específica dos portos brasileiros, tá? E é o chamado órgão gestor de mão de obra avulsa, beleza? Esse órgão gestor de mão de obra ele que vai fazer esse meio de campo com esses navios que vêm de fora e com esses trabalhadores que ficam no porto. Só que a lei que cria esse órgão gestor de mão de obra, ela fala expressamente que ele não é empregador. É curioso, porque a relação desses trabalhadores com o órgão gestor de mão de obra avulsa, que é o chamado OGMO, né, é uma relação que parece muito de emprego mesmo, porque eles se subordinam ao OGMO, eles estão ali no porto habitualmente, eles são pessoas físicas e recebem para isso. Só que como a lei diz que o OGMO ele é um mero intermediário, né, por mais que haja essa subordinação direta com o OGMO, e a lei também exclui a possibilidade de o OGMO ser empregador, esses trabalhadores acabam ficando sem empregador. Eles têm os 4 requisitos da relação de emprego, mas com uma pessoa que não pode ser empregador deles. E se você parar para prestar atenção, não dá para falar que o empregador deles é o navio que chega, porque são vários navios de várias empresas de vários países. Então ele nunca está com o mesmo empregador, para a gente poder chamá-lo de empregador. Ele nunca está com a mesma empresa. Então, assim, por mais que eles se assemelhem muito ao empregado, eles não são empregados. A Constituição, inclusive, no artigo 7º, no inciso 34, fala que os trabalhadores avulsos vão ter os mesmos direitos dos empregados. O que demonstra que eles não são empregados, né? Embora eles tenham os mesmos direitos, ou seja, eles vão ter salário mínimo, tem que ser um salário que não pode ser abaixo do mínimo, né? Eles vão ter possibilidade de fazer convenção a acordo coletivo, eles vão ter FGTS, 13º, férias, todos os direitos que o empregado normal tem, beleza? Outra situação deles que eles vai acabar acontecendo também com esses portuários é que muitas vezes a gente tem também esses serviços nos portos privados. Nos portos privados a gente não tem o OGMO. Daí quem faz essa função de esse meio de campo aí entre os trabalhadores e os navios são os sindicatos das categorias. Tá? Então, e os sindicatos também não são empregadores, eles vão só fazer esse meio de campo aí. Esses sindicatos, inclusive, não é só na orla marítima que vão existir esses avulsos, tá? Eles também vão poder existir, por exemplo, na área rural. Às vezes acontece, tem os sindicatos trabalhadores rurais que fornecem para vários empregadores rurais, para vários donos de terra, né? Pessoas que vão trabalhar, sei lá, na colheita ou em alguns momentos específicos da agricultura ou da pecuária,
mas eles vão trabalhando para várias pessoas, nunca para a mesma pessoa, por isso acaba não sendo uma relação de emprego. E aí quem faz o meio de campo aí de pagamento, de negociação é o sindicato. Neste caso também são trabalhadores avulsos, só não são portuários, mas são avulsos. Tá? Daí a gente pode perceber que o conceito de trabalhador avulso tem a ver justamente com esse intermédio, que vai ser feito pelo sindicato ou pelo OGMO, quando a gente fala de área portuária da União. Daí a gente tem no Brasil o decreto 3.048 de 99, que regulamenta a lei de benefício previdenciário, que fala um pouquinho, esclarece quem é esse trabalhador avulso. Veja bem o que diz o decreto. O avulso é aquele que, sindicalizado ou não, tá? Mesmo quando você tem na área portuária, que não é da União, o sindicato fazendo meio de campo, o trabalhador que não é sindicalizado ele pode participar, mesmo não sendo sindicalizado. Tá? E o sindicato vai fazer o meio de campo como se ele fosse. Ok? Então, aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural, como eu falei para vocês, existe a possibilidade de ser rural, sem vínculo empregatício, a diversas empresas. Perceberam? Então, são vários navios, várias empresas, né? Com intermediação obrigatória do sindicato de sua categoria profissional, fora da faixa portuária ou na faixa portuária privada, né? Ou do órgão gestor de mão de obra na área portuária, quando a área portuária for da União. Beleza? Então, eu coloquei aí no 2.3, vocês podem ver aí, está até em vermelhinho esse conceito, esses são os trabalhadores avulsos. Beleza? Uma situação curiosa dos avulsos é que, embora o OGMO e o sindicato não sejam empregadores dos avulsos, eles ficam responsáveis solidariamente com a empresa que estiver tomando o serviço dessa pessoa. Então, se baixar um navio holandês ali e você é um portuário que está no porto ali trabalhando, descarregando esse navio holandês, ele não te paga, o OGMO vai ser obrigado a pagar no lugar dele. Depois o Brasil se vira com esse navio holandês por meio de relações internacionais. Certo? Então, esses são os portuários avulsos ou simplesmente avulsos, né, porque nem todos são portuários, né, e o OGMO vai acabar tendo essa responsabilidade solidária de pagar. Por isso que no Brasil, quando a gente tem ação trabalhista de portuário, que trabalha no porto organizado, muitas vezes a gente vai ver que a ação vai ser em face do OGMO, porque a responsabilidade é solidária e é muito mais fácil citar o OGMO que está aqui no Brasil do que citar a empresa coreana que veio aqui trazer um navio, né? Até porque vai envolver